gente. Estão me ouvindo bem? Boa, gente. O pessoal que está colocando mensagem aí no chat. Boa. Gente, animados para a nossa aula de hoje. Hoje, nossa aula no horário atípico, né? Um pouco diferente. Tivemos que fazer esse ajuste essa semana, certo? Mas lembrando que quem não pôde participar, né? Não pôde estar presente neste horário, a aula vai ficar gravada, certo? E aí vocês conseguem ter acesso aí pela plataforma. Então, vamos lá. Nosso conteúdo de hoje, da nossa mentoria, será aquele módulo do bloco 1, certo? Lembrem que eu falei com vocês que na aula de apresentação. Boa tarde, Vel. Que a gente vai estar, né, seguindo ali aquele cronograma do edital que eu apresentei na semana passada para vocês. E aí que eu ia estar sinalizando para vocês, né, depender da aula, qual seria o bloco, né, que eu sinalizei lá de vermelho. Lembram? Inclusive, vocês ficaram com o PDF disponibilizado, né, para poder estar acompanhando esse processo também. Então, já por aquele módulo, né, aquela distribuição lá dos conteúdos, a gente vai estar com o bloco 1, tá, que é o bloco lá de ética. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre deontologia, bioética e a lei do exercício profissional da enfermagem. O volume está baixo, está falando, deixa eu aumentar aqui. Peraí. E agora, melhorou? Pronto. Qualquer coisa vocês sinalizem aí. Ok? E aí, minha gente, na semana que vem a gente vai para o módulo do bloco 2, que é o código de ética, né? Porque no edital para enfermeiro veio separado aí com essas temáticas, certo? Então não estranhe, nessa aula a gente não vai falar sobre o código de ética, nós vamos ter esse momento aí separado na aula da semana que vem, até porque é um assunto mais extenso, certo? E aí a gente vai contemplar esses assuntos iniciais hoje. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos importantes, né? Então, antes da gente entrar aí no que é a deontologia propriamente dita, a bioética, a gente precisa lembrar os conceitos que são o que é ética, né? O que é moral, para que a gente possa depois compreender, então, a bioética em si e os princípios da bioética, certo? Primeiro ponto, então, vamos relembrar o que é a ética. Né? Então, na verdade, existem vários conceitos, né, de diferentes autores em relação à definição do que seria a ética. E aí eu trouxe alguns desses conceitos para a gente poder compreender melhor essa temática. Então, quando a gente fala de ética, a gente está falando de uma disciplina que tem uma raiz aí na filosofia e que é destinada ao estudo da conduta humana, né? Sendo que essa conduta humana ela está aplicada aí dentro de um contexto que é o convívio em sociedade, certo? E a partir, né, desse convívio em sociedade, desses termos de conduta que serão atribuídos aí aos seres, né, para que possa ser realizado esse convívio, nasce então uma reflexão individual, né, sobre o porquê, a finalidade desses termos de condutas, tendo assim um objetivo, né, um objetivo que seja comum para que haja esse convívio harmonioso em sociedade e também vá uma reflexão em relação aos princípios da moral, que eu já vou relembrar para vocês o que seria essa moral. Então, quando a gente fala de ética ou de temas relacionados à ética, a gente tem sempre que se fazer uma pergunta, né, que acaba nos trazendo novamente esse conceito do que é a ética, que é a pergunta: por que faço isto? Então, por que eu estou tendo essa conduta dentro da sociedade, dentro desse grupo, né, populacional? E qual é a finalidade, né, dessa conduta? Então, sempre que a gente responde essa pergunta, trazendo esse caráter reflexível, a gente está trabalhando aí temas e conceitos aí que embargam a ética, ok? Já a moral, ela é diferente. Quando a gente fala de moral, a gente está falando de um conjunto, né, de valores e regras que vão estar presentes ali naquela sociedade. E esses valores e regras meio que vai definir para a gente o que é certo ou o que é errado dentro daquela sociedade, dentro daquela comunidade,
o que é permitido fazer ou o que é proibido ser feito, pensando também em um convívio aí harmonioso e dando uma finalidade também aí para as pessoas que estão presentes dentro daquela sociedade, certo? Mas quando a gente fala de moral, esses valores, né, essas regras, elas vão ser definidas a partir de costumes e tradições daquela sociedade. Então, às vezes, o valor moral que é atribuído dentro de uma sociedade pode ser diferente de valores morais que são atribuídos em outra sociedade. Né? Por quê? Porque esses valores morais eles vão estar relacionados a costumes e tradições. E esses costumes e tradições eles diferenciam, né, conforme a cultura de cada sociedade. Ok? Então, a gente nunca pode comparar, né, os valores morais de uma sociedade com outra, no sentido de dizer o que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado. Porque esses valores de certo ou errado, permitido ou proibido, devem ser avaliados dentro de uma mesma sociedade. Certo? Então, na verdade, esse conjunto de regras, né, de valores morais, eles vão determinar, então, para nós, enquanto sociedade, um código de conduta que deverá ser seguido aí, né, dentro dessa sociedade, para ser o que é minimamente aceitável, né, em termos de conduta para o que foi estabelecido dentro desse grupo. E aí, se a gente for pensar também em uma pergunta, quando a gente fala de moral, essa pergunta seria: o que eu devo fazer enquanto cidadão, né, enquanto pertencente ali àquela sociedade, ou então o que é esperado que eu faça dentro dessa sociedade? Então, veja que a moral, e ela vai estar muito mais relacionado à conduta mais individual, né, daquela pessoa, daquele cidadão, e como ela deve se comportar dentro da sociedade, dentro do meio em que ele reside. Quando a gente fala de ética, a gente está falando já de padrões, né, que devem ser aí atribuídos de forma coletiva, com um objetivo, com uma finalidade pertencente àquele grupo ou àquela sociedade que a gente está avaliando. Né? No caso da nossa sociedade, do nosso grupo, pensando aí na área da saúde, a gente vai ter também, né, normas e condutas a serem seguidas, né, pelas pessoas que vão compor aqui aquele grupo populacional, aquele grupo relacionado a uma profissão, ou à saúde, ou a profissões específicas dentro da saúde. E aí, quando a gente fala de deontologia, a gente está falando o quê? Desses deveres que já são instituídos de forma coletiva, mas direcionado a um grupo profissional. Né? E aí, esses deveres, eles devem ser baseados em valores éticos, que já são pressupostos ali dentro daquela sociedade, mas que também vão estar baseados nas características, nas finalidades, né? Nas ações aí relacionadas a cada profissão. Então, podem variar também, né, alguns valores que vão ser determinados, né, dentro desse código de deontologia para cada profissão, porque as profissões terão aí finalidades diferentes também. Né? Mas todos terão aí, né, como fundamento aspectos éticos e aspectos legais também. Então, quando a gente fala de deontologia, né, a palavra em si ela vem do grego, né? Então, de deontos, que quer dizer dever, daí, né, se diz que a deontologia é o estudo dos deveres, e logos, que significa aí o tratado. Então, o tratado dos deveres, né, o conjunto dos deveres que vão ser pertencentes aí, que deverão ser seguidos por cada profissão. E aí, como eu disse para vocês, cada profissão ela vai estabelecer essas normas de conduta, né, que vão servir também como própria regulação dos seus profissionais. E isso vai estar formalizado no que a gente chama de código de conduta e ética profissional, que no caso da enfermagem, nós vamos ter aí o código de ética profissional, que vão conter, então, né, esses deveres que estão relacionados à nossa profissão. E no caso do nosso código de ética, ele, além de especificar esses deveres, eles também vão estabelecer o quê? As proibições, né, relacionadas àquela categoria profissional, as obrigações que aquela categoria profissional, né, deve estar ali desenvolvendo dentro da sociedade, e também na possibilidade de uma infração, ou seja, desse profissional não cumprir
a esse conjunto, né, de normas e deveres institucionalizados, esse profissional também ficará sujeito ali às sanções e a punições que vão estar presentes nesse Pois é. próprio Código de Ética. Oi, Aqui, tem diga. uma participante, desculpa interromper, tem uma participante, a Ellen, ela não está conseguindo estudar porque ver a aula, porque ela está trabalhando. Tem como você mandar a aula, o slide, fazendo favor? Agora eu não consigo mandar o slide, mas ela consegue depois assistir. Tá, é porque ela mandou aí para você, acha que você não viu. Passou ligeiro, eu não vi, não. Diga a ela, se ela não conseguir acompanhar tudo, que a aula fica gravada, ela pode assistir depois. Ela fique tranquila, Tá, fica na plataforma. é porque ela queria o slide, é porque ela queria a aula, o slide. Dá Tá bom, licença, obrigada. ela, desculpa. Essa moça, pelo que eu entendi, ela está assistindo a aula e não está conseguindo ver o slide, amiga, é isso? É isso mesmo. É porque ela está trabalhando, aí ela Ah, não. pediu para Achei que mandar, ela se quer ela, se aula ela estiver em na aula e PDF. não estiver conseguindo ver o slide, aí ela precisa tocar na tela aí, clicar nos três pontinhos e tentar colocar a tela em modo inteiro, né? Agora, se ela não está conseguindo, e se ela É não vai porque ela está poder sem assistir a áudio. aula, aí é só depois gravada mesmo. Ela mandou aqui, ela está sem áudio, é porque ela está trabalhando, ela não está conseguindo escutar. Aí ela queria ver a aula em PDF. Não, aí é Mas aí, só depois que encerrar a aula mesmo, tá bom? Fala para ela Ah, aí. tá bom. Desculpa, tá, Estela, eu te atrapalhar. não tem problema. E também não faz sentido, assim, gente falando de mentoria, depois ela, nesse momento, ela ficar só lendo os slides. O interessante é que ela assista a aula depois, né? Mas enfim, vamos seguir aqui mesmo. Exato. Ficou claro, então, gente, essa diferença aí entre ética, moral e o conceito de deontologia, para que a gente possa ir aqui para a parte de bioética. Finalizem aí. Porque aqui vai ter o fundamento do que a gente vai falar a partir de agora, tá certo? Alguém está com o microfone ligado também. Verifiquem aí. E aí, minha gente, quando a gente fala, então, de bioética, a gente vai trazer, então, como eu disse para vocês, esses conjunto de valores, né, que vão ter aí, vai estar embasando aí a questão da ética profissional para a categoria dos profissionais relacionados à saúde, certo? Então, a bioética vem também a palavra, né, do grego, de bios, que significa vida, e de ethos, então, que está relacionado aí ao conceito de caráter, de costumes, de conduta moral, certo? E a bioética, então, ela também vai ser uma disciplina, vai ser um estudo aí com a característica multidisciplinar, então vai estar aplicado aí, né, a várias profissões, a várias disciplinas também dentro, né, do aspecto da saúde, e que vai estar intrinsecamente relacionado à conduta humana e aos dilemas morais que nós, enquanto profissionais, vivenciamos ali no exercício da nossa profissão. Então, esses dilemas morais relacionados ao que é certo, o que é errado, né? O que nos é permitido fazer, o que nos é proibido fazer, né? Enquanto profissional, atuando ali naquela área em favor ali da sociedade também. Certo? E aí ela vai ter alguns objetivos. Então, eu coloquei aqui 3 objetivos principais da bioética, né? O primeiro é indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, ou seja, é dizer até onde aquele profissional ele pode ir, né? Então, estabelecer realmente aí um limite de ação para cada profissão, certo? Identificar também os valores de referência, né, racionalmente proponíveis. Então, não é só estabelecer por si só um limite, mas também determinar os valores daquela profissão. Então, quais são os objetivos da nossa profissão? O porquê está exercendo aquela profissão? Quais são os benefícios que essa profissão vai trazer ali para a sociedade, né? De que forma aquela profissão pode estar impactando, influenciando positivamente a vida daquelas pessoas e contribuindo para a melhoria da sociedade como um todo, certo?
E, por último, objetivo, denunciar os riscos das possíveis aplicações. Então, lembra que eu falei para vocês que dentro desse conjunto da ética profissional, a gente vai ter ali também as possíveis sanções, as penalidades que poderão ser aplicadas àquele profissional quando ele se expor a determinado risco e acabar avançando aquele limite que lhe é permitido, trazendo, então, prejuízo, causando um malefício à população. E, por conta disso, ele deve sofrer, então, as sanções pertinentes a cada ato que ele cometeu, aos atos ou às infrações que ele cometeu. Certo? E aí nós vamos ter, pensando nessa perspectiva desses 3 objetivos que eu falei para vocês, a bioética ela vai trazer 4 princípios fundamentais. E esses princípios, eles vão nortear, e aí eu vou trazer já para a nossa realidade aqui da enfermagem, eles vão nortear tudo o que está descrito no nosso código. Então, vão nortear os nossos deveres, vão nortear as nossas obrigações, inclusive as proibições, porque não é proibido por qualquer razão. Se há uma proibição, existe uma justificativa para que aquilo seja proibido àquele profissional, porque caso esse profissional ultrapasse esse limite, ele pode sim causar um dano à população, ou porque ele não tem capacidade técnica necessária e permitida naquele momento, ou não é de sua competência legal, ou porque esse profissional pode agir de forma imprudente, de forma negligente. Enfim, a gente vai estudar no nosso código algumas penalidades e algumas proibições, a gente vai entender melhor o porquê de estar proibindo determinadas ações aos profissionais da enfermagem, certo? Mas esses 4 princípios que a gente vai falar agora são fundamentais, não só para a nossa área da enfermagem, mas também vão estar embasando aí os outros códigos também relacionados às profissões da saúde. O primeiro princípio é o princípio da autonomia, certo? E o que quer dizer esse princípio? Ele vai garantir ao cidadão, no nosso caso, ao paciente, a pessoa que a gente vai estar ali cuidando, assistindo, o direito dessa pessoa tomar as decisões sobre o seu estado de saúde, sobre a sua condição de saúde, desde que essas decisões elas sejam devidamente baseadas em informações, no caso, trazendo para a nossa realidade da saúde, informações sobre o estado de saúde dele, informações sobre o procedimento, por exemplo, que vai ser realizado, os benefícios, os malefícios, os riscos que ele pode estar sendo submetido, mesmo havendo a necessidade de se realizar aquele procedimento, mas o paciente ele precisa estar ciente dos riscos que ele pode estar exposto, o paciente ou a família ou o representante legal daquele paciente, E aí, essa tomada de decisão dele, devidamente informado e esclarecido, deverá ser uma decisão livre, onde ele deve tomar essa decisão ali a partir dessas informações, decidindo, então, sobre sua própria vida, sobre o seu corpo, enfim, se for uma situação relacionada a um procedimento que não seja tão complexo, mas, querendo ou não, que invada ali a sua privacidade, ou que possa levar ali a uma limitação temporária ou permanente, da sua condição de saúde, e também que essa decisão desse paciente, no momento que ele tome, leve também em consideração o respeito aos seus valores e crenças. Veja que os valores e crenças aí estão relacionados ao paciente, não os valores e crenças do profissional, ou do que a gente acha que é certo ou correto, ou certo ou errado, certo? Deve levar em consideração a vivência do paciente, o que o paciente acredita, os valores que ele tem e também as crenças que ele possa ter. E aí, dentro desse conceito de autonomia, a gente tem o que a gente chama de consentimento informado. Aí a gente vai ter, devido a esse consentimento informado, um documento formal, que é o termo de consentimento livre esclarecido. Em algumas situações, o paciente pode exercer essa sua autonomia de forma verbal, se negando ou aceitando determinado procedimento, e em outras situações, que são situações mais críticas, que podem causar danos ou o risco seja maior para o paciente, ele deve, então, expressar essa sua autonomia mediante um registro, por escrito ali, assinando
aquele termo que vai ser documentado. Tá? E aí esse consentimento informado, então, acaba sendo uma manifestação direta, né, deste princípio de autonomia, onde aquele paciente ele vai estar lhe dando consentimento para a realização daquele cuidado, daquela assistência, e ao mesmo tempo atestando que ele teve acesso àquelas informações, né, que nós já acabamos de falar, que ele compreendeu toda essa informação, e que ele está de acordo com o que vai ser realizado com ele. Segundo princípio é o princípio da não maleficência, certo? Esse princípio ele está relacionado ao dever que o profissional deve ter perante, né, a pessoa que ele está assistindo ali, de primeiramente não prejudicar, de não causar danos ou prejuízo à saúde dessa pessoa ou a essa pessoa de alguma maneira. E aí, quando a gente fala de danos ou prejuízos, a gente não está falando só do aspecto físico, tá? Mas esses danos e prejuízos englobam também aspectos mentais, aspectos morais, sociais, que também podem ser causados a este paciente. Certo? E aí, dentro desse contexto do princípio da não maleficência, a gente tem que falar aqui em relação aos procedimentos que a gente tem que, né, tentar, dentro da técnica correta, claro, né, da competência técnica, da prática que aquele profissional vai ter, ele tem por obrigação de minimizar os riscos daquele procedimento. Então, o paciente já está ciente da possibilidade dos riscos, né, que ele possa vir a ter, e o profissional está de acordo, né, com esses riscos, manifestou, então, a sua autonomia frente a isso, e o profissional, ele tem que garantir, né, a redução, a minimização desses riscos, o máximo possível. E como é que ele faz isso? Realizando uma técnica adequada, sendo, então, o profissional a realizar esse procedimento, que seja um profissional experiente, né, que já tenha realizado esse procedimento antes. Então, são alguns pontos que a gente consegue assegurar uma redução desses riscos. Claro que, mesmo seguindo todos esses passos, pode sim haver, né, uma consequência desse risco, porque o próprio procedimento ele já tem os riscos de forma intrínseca, né? Mas cabe ao profissional, respeitando esse princípio da não maleficência, ter, né, o que estava dentro do que estava ao seu alcance, procurado minimizar toda a possibilidade de ocorrência desses riscos. Ok? Terceiro princípio é o princípio da beneficência. O princípio da beneficência ele está relacionado a uma obrigação moral que o profissional vai ter de estar agindo, né, tentando prevenir ou pensando sempre, né, em causar o bem daquela pessoa que ele está assistindo, né? Então, sempre pensando em fazer o bem, né? Sempre pensando, então, em cada ação que esse profissional vai tomar, em cada procedimento que ele vai realizar, o objetivo principal dele deve sempre ser o bem-estar e a saúde do paciente e dos familiares desse paciente também. Né? E claro que dentro desse princípio de beneficência também está, né? Se eu quero sempre pensar em fazer o bem, eu tenho que tomar todas as medidas cabíveis para que eu possa promover esse bem. E aí também parte do pressuposto de uma técnica adequada, de uma competência técnica, né? Da prática profissional em si, certo? De não agir de forma imprudente, de forma negligente, né? De também procurar auxílio quando necessário, de recusar-se a realizar determinados procedimentos quando estiver com insegurança. E aí disso a gente vai falar também de forma mais adequada em relação a esses pontos que o nosso código vai trazer e que vão estar aqui relacionados a esse princípio da beneficência. Porque se eu não penso nisso, eu não posso estar pensando inicialmente no meu objetivo principal, que é fazer o bem, né, ao paciente e aos seus familiares. Então, dentro desse contexto da beneficência, a gente tem, enquanto profissional, né, de tomar ações, de ter atitude, de realizar, né, nossos cuidados que são pertinentes à nossa categoria profissional, de maneira que sempre a gente traga o máximo possível de benefício para o paciente
E dentro desse máximo que a gente possa utilizar, né, todos os meios que nós temos disponíveis, né, que sejam de nosso acesso, pensando nesse bem do paciente, e tentando aí afastar ou minimizar os possíveis riscos, os possíveis prejuízos para esse paciente também. O quarto princípio é o princípio da justiça. O princípio da justiça, ele está relacionado, né, à distribuição justa dos recursos quando esses recursos estiverem escassos, né? Então, das obrigações que cada profissional vai ter com seus pacientes, incluindo aí os benefícios e ônus da saúde. O que é isso? A gente deve aplicar dentro da nossa assistência as nossas ações quando possível, né, quando necessário, atendendo esse princípio da justiça na medida que a gente vai distribuir os recursos ali disponíveis, ou realizar os procedimentos necessários, ou fazer uma triagem, por exemplo, de pacientes, ou estabelecer naquele momento quando, né, quem vai ser primeiro atendido, né, quem vai receber inicialmente aquela assistência, quem pode esperar, quem não pode esperar, né? Tudo isso considerando os aspectos clínicos desse paciente, considerando fazer o bem para esse paciente, não causar o mal, né? E tudo isso a gente vai estar levando em consideração essa distribuição justa. A gente vai estar realizando essa justiça quando a gente se colocar, né, e for exercer a enfermagem dessa maneira. É claro, quando for necessário, às vezes, né, não é necessário você sempre pensar, né, nessa distribuição, né, nessa priorização, entre aspas, né, de um recurso para um paciente, né, em detrimento de outro paciente naquele momento. Mas quando se fizer necessário, que a gente possa realizar, né, os nossos atos, possa tomar as condutas, né, as decisões baseadas nesse princípio da justiça. Né? E aí, baseado nessa justiça, a gente sempre vai considerar a condição clínica do paciente, né? Nunca as nossas prioridades, né? Ou que a gente julgar, né? Por interesse, por crença, por valores nossos, né? Sempre avaliando ali de forma clínica e crítica a condição daquele paciente. Então, de maneira geral, esse princípio da justiça, quando exercido ali na nossa profissão, né, no nosso dia a dia, a gente faz isso mediante a garantia do acesso ao tratamento, por exemplo, né, desses pacientes, como eu falei com vocês agora. Outro campo também que a gente pode estar vendo, né, ser aplicado esse princípio da justiça é nas pesquisas envolvendo seres humanos. Então, deve-se sempre considerar, né, esse princípio quando a gente estiver nesse âmbito de trabalho, que também é um campo, né, de atuação dos profissionais da saúde. E como eu disse para vocês, sempre considerando as necessidades do indivíduo, né, do paciente, da pessoa que a gente está assistindo, e não apenas a questão do mérito pessoal nosso ou o mérito pessoal daquela pessoa, né, a contribuição que aquela pessoa possa ofertar ou esteja ofertando para aquele serviço. Sempre a necessidade, essa necessidade está baseada nas condições clínicas. Ok? E aí eu trouxe aqui um quadro, né, um esquemazinho, na verdade, só para relembrar um pouquinho para vocês, né, trazer esses termos aí à memória de vocês também, dentro da enfermagem. Então, assim, quando a gente fala de enfermagem, a gente está falando, né, de vários campos de atuação, de situações que devem permear as nossas ações, né? Para além das questões óbvias, né, que é o conhecimento técnico, conhecimento científico, né, o desenvolvimento da prática em si, isso aí já é inerente da nossa profissão. Mas, além disso, a gente tem que considerar esses aspectos aqui. E aí, nesses 5 campos principais, que é o campo da ética e da bioética, que a gente está falando aqui nessa aula de hoje, né? O campo do exercício profissional, nós vamos estar falando disso um pouco mais a fundo quando trabalharmos o código de ética. A questão dos direitos humanos, que vão permear aí as relações entre os profissionais de enfermagem, os pacientes e seus familiares, e da própria enfermagem com a sociedade também. Né? E, especificamente, o código de ética, que ele vai estar distribuindo aqueles termos de conduta que nós falamos, que vai estar lá destrinchado em termos de códigos, né, de capítulos dentro do nosso código. Então, quando a gente fala de ética, levar em consideração esses princípios aí na nossa prática, então o princípio da veracidade, né,
de sempre trabalhar com a verdade em relação às informações, ao conhecimento, princípio da lealdade, né, com a nossa prática profissional, com essas informações, com esse conhecimento, fidelidade, confidencialidade, né, no exercício da nossa profissão, e os princípios da bioética que nós acabamos de falar, certo? No campo da bioética, pensar sempre, né, no exercício da nossa profissão, no exercício dos nossos cuidados, com esses 4 princípios, então, a não maleficência, a autonomia, a justiça e a beneficência. No exercício profissional, a gente considerar as legislações que são pertinentes à nossa profissão. Então, nós temos leis, decretos, portarias, que acabam nos legitimando enquanto profissional da enfermagem, nos capacitando, nos direcionando, né, no exercício da profissão e também limitando, né, dizendo que a gente pode ou não pode estar exercendo. As necessidades básicas, né, dos pacientes, nossos cuidados, eles permeiam essas necessidades básicas. Então, necessidade do vestir, do cuidar-se, do alimentar-se, da higiene. Então, se a gente for, né, agrupar aí os diferentes procedimentos que a gente faz na enfermagem, dos cuidados, a gente poderia agrupar aí nesses grupos principais das necessidades básicas do paciente. A enfermagem está muito relacionada com isso. Lembrar também das iatrogenias da prática. Né? A gente tem sempre que tentar prevenir essas iatrogenias. Então, estar avaliando nossos cuidados, os nossos procedimentos, as nossas práticas, na tentativa de minimizar esses prejuízos ao paciente. Outra parte também que engloba aí o nosso exercício profissional são os dilemas éticos. Então, a gente lida com seres humanos, né? Lidamos em sociedade, então os dilemas eles irão aparecer. E aí a gente sempre tem que levar esses dilemas na perspectiva da ética, que a ética irá nos direcionar de forma imparcial, né, sem considerar aí valores individuais, valores morais, mas irá nos direcionar a tomar sempre a conduta que seja mais coerente, que seja mais pertinente para o convívio e pensando aí no bem da coletividade, certo? E os relacionamentos também, né? O estabelecimento de vínculos, ele é muito importante no exercício da enfermagem, né? Vínculo entre os profissionais, vínculo entre os profissionais e a gestão, entre os profissionais e os pacientes e os familiares. E esses relacionamentos, né, o estabelecimento desses vínculos, eles pressupõem também muita coisa, né? Pressupõe aí a atitude ética desse profissional, uma boa conduta profissional, pressupõe também o estabelecimento da confiança mútua, né, do respeito mútuo também. Então, a gente lida muito, porque a gente está muito próximo, né, do paciente, do familiar. Então, a gente acaba lidando muito com esses fatores que influenciam os relacionamentos, certo? Pensando aí na perspectiva dos direitos humanos, a gente deve considerar no exercício da nossa profissão o direito à vida, né? Cada pessoa tem, a questão da igualdade que deve ser exercida, né, na perspectiva aí da saúde, do acesso às pessoas à saúde, a integridade física dos nossos pacientes, a saúde como um todo, né? Que é o nosso objetivo principal aí dos pacientes, e a liberdade de expressão. E trazendo no campo do nosso código de ética, ele vai estabelecer aí, né, independente de qual área da enfermagem você trabalhe, né, de qual unidade, de qual campo da saúde, não importa. Né? O código de ética ele permeia todos esses campos de atuação profissional da enfermagem e aí ele vai definir para este profissional quais são os seus direitos, os seus deveres, as proibições, né, que lhes são imputadas. Havendo uma infração, né, a essas proibições e também ao não exercício dos deveres desse profissional, esse profissional também vai estar sendo sujeito aí às penalidades e, por fim, a aplicação das penas que vão ser cabíveis a depender do ato, das infrações que esse profissional ele cometa, né, durante ali o exercício da sua profissão. Ok? Então, agora que falamos, né, de todos esses aspectos aí, né, da bioética, da ética, da deontologia no exercício aí
da profissão da saúde, incluindo a enfermagem. A gente vai entrar um pouquinho agora na legislação básica da enfermagem, relembrando aí algumas leis que fundamentam o nosso exercício profissional, principalmente a lei do exercício profissional, que, dentre as leis, é a que está mais atual, né? Já digo já por... Então, fazendo uma retrospectiva histórica do que nós temos em termos, né, de legislações básicas da enfermagem, nós temos a Lei 2.604, ela é de 55, que foi a primeira lei da enfermagem, né? Ela definiu o que era o exercício profissional da enfermagem no Brasil. Claro que antes disso, a enfermagem já existia, não enquanto profissão, mas no sentido de que as ações que nós desenvolvemos, os cuidados em saúde, já eram desenvolvidos, né? Mas não de uma forma regulamentar, né? No Brasil. Então, em 55, a gente tem essa definição aí da profissão de enfermagem enquanto, né, campo profissional, inclusive definindo aí as profissões que fariam grupo, né, fariam parte desse grupo da enfermagem, atribuindo também as suas funções a esses profissionais. Ok? Aí, em 61, 6 anos depois, a gente teve um decreto, que foi o decreto 50.387. O decreto ele veio reformulando essa lei de 55, né? Acrescentando aí as funções dos auxiliares, né, dentro da enfermagem, e também trazendo alguns outros aspectos em relação ao exercício profissional da enfermagem no Brasil, certo? Em 73, nós tivemos a Lei 5.905, que é a lei que criou os conselhos regionais de enfermagem. Tá? Então, vejam que antes disso, né, nem no decreto e nem na lei do exercício profissional de 55, não se falava, né, em conselhos de enfermagem, não. Certo? A gente só vai ter isso a partir de 73, quando é criado, então, os conselhos regionais, definindo ali as atribuições dos conselhos regionais, incluindo aí, né, a regulamentação da nossa profissão, a fiscalização do nosso exercício profissional, a normatização, né, porque o conselho passa também a emitir portarias, pareceres aí, auxiliando e regulamentando ainda mais a nossa profissão. Ok? E aí, em 86, a gente tem uma nova reformulação aí dessa lei do exercício profissional, que é a 7.498, e também ela vem acrescentando mais, né, alguns pontos em relação à autonomia da enfermagem, o que a enfermagem poderia estar realizando e formalizando também as categorias profissionais, né, dentro da enfermagem, e como é que seriam essas categorias, né, quais seriam os meios, então, legais para o exercício da enfermagem dentro do território brasileiro. Okay? E essa lei que a gente vai estar estudando ela um pouco hoje, que é essa lei 7.498, tá? Porque ela vai trazer pontos que vão estar constantes no decreto, que vai estar constante na lei de 55 também, com algumas atualizações. É importante, se vocês me perguntarem, é importante dela saber essas legislações? Tá? Não estão aqui em tópicos à toa. Vocês precisam saber numeração da lei e o que diz cada lei, tá? Então, da forma como eu coloquei aqui descrito para vocês, não é de forma aleatória. Vocês precisam saber porque existem questões, né? Já vi vários formatos aí, bancas diferentes, que cobram especificamente a questão do objetivo da lei e de numeração da lei também. Certo? Então, fiquem atentos com relação a isso. E, por fim, né, nós temos aí, né, ao longo desse anterior a 2017, nós tivemos outras resoluções aí do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, em relação ao Código de Ética. A mais atual, quer dizer, a última atualização, né, foi em 2017. Estamos aí, né, na premissa de ter uma nova atualização para esse código. Já começou algumas consultas em relação a isso. Mas, por enquanto, o que está formalizado, né, que vai ser cobrado de vocês, é a Resolução 564 de 2017. Ok? E aí vamos falar, então, da lei 7.498 de 86. O primeiro ponto dessa lei é definir as categorias profissionais dentro da enfermagem. Eu fiz esse esquema também, né, para vocês compreenderem melhor. Então, nós temos aí 4 grupos
profissionais inclusos, né, dentro da enfermagem. Então, ela é formada pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e pelas parteiras. Ah, Estela, mas a gente não tem mais formação para parteira, a gente não tem mais formação, né, no nosso país para auxiliar de enfermagem. Certo, a gente não tem mais a formação, mas ainda existem profissionais registrados e atuantes no nosso país, como auxiliar de enfermagem, como parteiras também. Então, a gente ainda não teve uma atualização dessa lei de 86 em relação às categorias profissionais, certo? Fiquem atentos com relação a isso. Então, não é costume a gente ver parteiras, principalmente, né? Mas a gente ainda considera as categorias de enfermagem, né, essas aqui, como compondo esse grupo maior da enfermagem, mesmo que nós não tenhamos mais formação técnica para essas categorias. Entendido? Outro ponto também que a lei vai trazer é em relação ao exercício da enfermagem no nosso país, né? Então, o que é permitido, né? O que é de exigência para o exercício da enfermagem no Brasil? Então, as exigências são que os profissionais, né, obviamente, tenham uma formação adequada e comprovada, então, que tenham um certificado, que tenham um diploma, né, que comprovem ali a sua capacitação técnica, mas não só essa comprovação técnica, ela é requisito único para o exercício da profissão dentro do território brasileiro. Então, além de ter essa comprovação técnica, o profissional ele precisa estar inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da região ao qual ele vai estar exercendo a profissão. Então, se ele não estiver inscrito, e nessa região onde ele está atuando, ele não está apto, ele não está habilitado a exercer a enfermagem naquele território. Mesmo que ele tenha, né, obviamente, a comprovação técnica, né? Tenha um certificado, tenha o diploma. Então, mas eu estou atuando em 2 territórios, né? Atuo, por exemplo, em Minas e atuo em São Paulo. Como é que faz? Você tem que estar inscrito nas 2 regiões, porque são conselhos regionais diferentes. Certo? Aí existe, né, a formalização, você vai ter o que se chama de uma inscrição principal e vai ter uma inscrição secundária que vai estar ali te qualificando a atender naquela outra região. Okay? Mas para exercer dentro daquele município, dentro daquele estado, você tem que estar inscrito dentro do conselho que supervisiona aquela região ao qual você está atuando. Certo? Então, além dessa questão, como eu disse para vocês, da inscrição no conselho, obviamente, né, diploma ou certificado, respeitando os graus de habilitação. Lembrando que a lei ela vai trazer também uma outra possibilidade de qualificação dentro da enfermagem, que é o certificado de obstetriz, antigamente chamado assim, ou de enfermagem obstétrica, né? E aí vai ser exclusivo do profissional enfermeiro, tá? Nesse caso, para atuar nessa profissão, né, de forma mais específica, o profissional de enfermagem, no caso o enfermeiro, ele também terá que ter o diploma ou certificado específico nessa área, né? Então, mas ele tem o certificado ali de conclusão em nível superior em enfermagem, tá? Ele não habilita esse profissional a trabalhar nessas áreas, a ter essas qualificações, certo? De enfermeiro obstétrico ou, antigamente chamado de obstetriz. Ele precisa dessa complementação a mais. Inclusive, registrado isso em seu conselho. Ok? Outro ponto, como eu disse para vocês, que vai estar sendo contemplado nessa lei são as atribuições dos profissionais. Eu não trouxe aqui as atribuições das demais categorias, porque o que costuma cair no concurso, nas questões, são as atribuições específicas àquele profissional, aquele cargo que você está atuando, certo? Mas a lei, ela vai trazer lá descrito, tá? As atribuições do técnico, as atribuições do auxiliar, tá? Das parteiras, da obstetriz. Então, vai estar tudo lá descrito, certo? Aqui eu foquei nas atribuições do enfermeiro, porque
as questões que costumam cair nesse ponto da lei, nesse aspecto, é relacionada ao cargo ao qual o candidato está se candidatando, certo? Então, a lei vai trazer dois grupos principais de atribuição do enfermeiro. Ele vai trazer aquelas atribuições que são privativas do enfermeiro e vai trazer aquelas atribuições que são comuns. Então, com relação às atribuições privativas, ou seja, que são exclusivas do profissional enfermeiro, nós vamos ter aí as ações relacionadas à direção de órgãos, ou à chefia, né, de órgãos, serviços e unidades de enfermagem, obrigatoriamente. Então, se existe uma equipe de enfermagem atuando, um serviço onde tem a enfermagem, né, as categorias de enfermagem atuando, obrigatoriamente a direção ou a chefia dessa equipe, ela é atribuição do profissional enfermeiro, certo? O técnico ele não pode assumir essa função de direção, de chefia, de assessoria. Okay? Também a função de organização e direção do serviço também não pode estar sendo atribuído a outra categoria da enfermagem, é de atividade exclusiva do enfermeiro. Atividades de planejamento, de organização, atividades de coordenação, de execução e de avaliação dos serviços, né, relacionados aí à assistência de enfermagem, também são atribuições exclusivas do enfermeiro. E também atividades de consultoria, né, que envolvam, né, consultoria, que envolvam auditoria, certo? Auditoria de serviços, auditoria da equipe de enfermagem, atividades que envolvam emissão de pareceres, né? Claro que esses pareceres estão relacionados a temas, né? A matéria de enfermagem específica, né? O profissional enfermeiro não vai emitir um parecer, por exemplo, na área de fonoaudiologia. Faz sentido, né, minha gente? Mas se estiver relacionado à enfermagem, esse parecer ele só pode ser emitido pelo profissional enfermeiro. Ainda, consulta de enfermagem, né? Ato privativo do enfermeiro, prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos a pacientes que apresentam risco de vida. Então, pacientes que estão em estado crítico, né? Que estão em situações que têm um risco de vida, obrigatoriamente, o cuidado direto prestado a esse paciente deve ser exercido pelo profissional enfermeiro. Também cuidados de enfermagem que requerem, né? Que envolvam aí maior complexidade técnica, aqueles procedimentos mais complexos, que envolvem um conhecimento teórico e prático maior, de avaliação de riscos, também devem ser executados aí pelo enfermeiro, certo? O técnico pode estar ali, pode, auxiliando o enfermeiro na realização daquele cuidado, daquele procedimento, certo? Mas quem vai estar realizando o procedimento, quem vai ser responsável por tudo que aconteça, né, durante e após esse procedimento, é o profissional enfermeiro, certo? Com relação ao grupo, né, como eu falei para vocês, as atribuições na lei estão divididas nesses dois grupos, atividades que são privativas, que foi essa que falamos, e temos as atividades que vai estar presentes aí no grupo que está relacionado à equipe de saúde. Então, o enfermeiro como integrante dessa equipe de saúde, quais são as funções dele? E aí nós temos participação no planejamento, execução e avaliação, né, de programas relacionados à saúde, ou na elaboração aí, coordenação de planos assistenciais, né, à saúde. Pode ser a saúde individual, a saúde de um grupo da população, certo? Prescrição de medicamentos, e aí eu coloquei um asterisco para lembrar que essa prescrição de medicamentos, ela não contempla todas as medicações ou todas as condições de saúde, essas prescrições vão estar restritas aí a protocolos institucionais, protocolos do Ministério da Saúde, que asseguram, então, a prescrição de medicamentos feitas pelo enfermeiro. Também participação em projetos de construção, né, ou reforma. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando que você fala negócio de medicamentos, eu tenho um primo que ele é farmacêutico, que ele falou que agora o enfermeiro vai poder fazer receita, verdade? Não é que pode fazer receita, a gente sempre pôde, dentro desses protocolos institucionais, né?
e do Ministério da Saúde também. A diferença é que antes não estava regulamentada, as farmácias elas não recebiam essa prescrição da enfermagem, a não ser a farmácia do próprio posto de saúde, né? Da unidade básica, da unidade de saúde da família. E aí, agora, recentemente, saiu essa legislação onde a Anvisa cadastrou aí, né, e autorizou que essas prescrições de enfermagem elas sejam aceitas nos demais estabelecimentos, né? Não só nas farmácias das unidades de saúde da família, não. Viu? Foi isso. Ah, tá. É porque ele estava falando comigo. Aí eu falei, vou até perguntar à professora lá do cursinho, porque vai que isso caia na nossa prova, né? Foi uma conquista, porque a gente acabava, enquanto enfermeiros, limitados, né? Se a gente prescrevia, por exemplo, um anticoncepcional oral no planejamento familiar, e essa paciente só podia pegar na própria unidade, né? Você está anotando em algum lugar? Não. Não, Cadê o cartão? Lembra desse? Acho que é Leila. Né? De pressão não está de cartão. 10 e quanto? Leila, o microfone está ligado. Desculpa. Não. Então, como eu estava falando, então o paciente ficava um pouco limitado e a gente também, né? Porque só conseguia aceitar a receita na farmácia da unidade. E agora não, né? Agora o paciente tem a possibilidade, até se quiser comprar, né? Conseguir comprar esse medicamento que a gente prescreveu. Então, foi um ganho aí, essa nova regulamentação para a enfermagem e para os pacientes também. Mas lembrando, não é qualquer medicação para qualquer tratamento de saúde, certo? Ainda a gente consegue prescrever, mas estamos restritos legalmente aos protocolos institucionais e do Ministério da Saúde. Okay? Então, a enfermeiro não pode abrir um escritório onde atende a população, quem quiser emitir uma receita? Ou pode? Não. Para emissão de receita, não. Entendi. O enfermeiro ele pode abrir consultório de enfermagem para desenvolver atividade de enfermagem. Certo? Entendi. Mas essa atividade de prescrição de medicamentos ela está atrelada a protocolos institucionais e o enfermeiro dentro dessa equipe de saúde. Ele não pode, enquanto profissional autônomo, individual, abrir um consultório e começar a prescrever. Ok, obrigado. Isso aí é atribuição médica. E aí, minha gente, outra função, participação em projetos de construção ou reformas de unidades de internação. Então, é uma realidade já há muitos anos, então, os profissionais, inclusive, né, muitos locais acabam preferindo até que os enfermeiros se envolvam nessa parte de reforma de unidade, construção, por ter uma visão mais ampla do serviço e conseguir auxiliar até melhor, né, a equipe técnica ali, de engenheiros, de arquitetos, na distribuição mesmo, como é que seria, por exemplo, a melhor distribuição de leito, de pontos, né, até porque a gente está envolvido em atividades de gerência, né, de coordenação de serviço, então a gente consegue ter essa visão um pouco mais ampla, e isso facilita muito no serviço. Então, é outra atribuição aí que está presente na nossa lei, tá? Também prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, né? Também é uma realidade, né? O enfermeiro está presente aí em várias unidades, protocolos aí de prevenção de infecção hospitalar, na própria CCIH também, e também na prevenção e controle de doenças transmissíveis de forma geral, né? Então, a vigilância epidemiológica, vigilância e saúde são campos aí onde a gente costuma, né, e ver muito presente a atuação do enfermeiro, né, nessas áreas. Ainda, prevenção e controle sistemático de danos, né, que podem ser causados aí à clientela durante a assistência de enfermagem. Então, por exemplo, protocolos de segurança do paciente. Então, é um campo, é uma área de atuação muito forte aí do enfermeiro. Assistência, né, de maneira geral, à gestante, à parturiente, à puérpera, também estão aí como atribuições do profissional enfermeiro. Acompanhamento dessa gestante aí na evolução e no trabalho de parto, e também na execução do parto, lembrando que é o parto sem distócia. E para essa execução do parto sem distócia, o enfermeiro ele tem que ter a capacitação em enfermagem obstétrica, certo? Só está habilitado a fazer o parto sem distócia o enfermeiro obstétrico. Okay?
também nas atividades educativas, né? Então, nas atividades de educação e saúde, que visam aí a melhoria de saúde da população como um todo. Tanto atividades intra-institucionais, né? Dentro ali da própria unidade, daquele serviço, quanto também na realização de educação e saúde, né? De forma mais ampla, né? Extra-instituição. Então, na comunidade ou participando, né? De equipes de planejamento, de educação e saúde, como representantes aí da Secretaria Municipal de Saúde, na coordenação da atenção básica, né? Em outros campos aí maiores, e que essas atividades acabam contemplando aí, favorecendo uma população maior do que só aquela que é atendida ali no serviço. Né? Então, são algumas das possibilidades aí de atuação do enfermeiro nessa área de educação e saúde. Aí nós tivemos em 2022, né, uma inclusão aí de um tópico dentro, pensando na perspectiva do exercício profissional da enfermagem, que foi a Lei 14.434, né, que é a Lei do Piso Salarial da Enfermagem. Então, vejam que a Lei do Exercício Profissional, né, após aquelas atualizações do decreto, da Lei de 55, ela é de 86. Então, a gente nem tinha nessa época nada relacionado à questão da remuneração aí para as categorias de enfermagem. E foi uma luta muito árdua, e aí em 2022 nós tivemos aí a sanção dessa lei, certo? E aí, se vocês forem acessar a lei, né, 86, nas mídias, enfim, na rede, vocês vão ver que vai estar em vermelho aí esse tópico, no sentido de que incluiu, porque é um tema inerente ao exercício da nossa profissão, mas ela tem uma lei própria, tá? Então, por isso que eu deixei de vermelho aí o número da lei específica do piso salarial da enfermagem, certo? E o que essa lei vai trazer? Né? Ela estipulou, então, a questão da remuneração básica para o profissional de enfermagem. E aí nós tivemos aí o estabelecimento de um valor fixo para os enfermeiros. Esse valor é de 4.750. O piso ele é nacional, então significa que é o vencimento que deve ser, né, aplicado a todo enfermeiro, independente da área que ele trabalhe ou do local que ele trabalhe no Brasil. Existem aí algumas alterações em relação a esse valor, que podem vir aí gratificações, incentivos, a depender da área que o profissional de enfermeiro trabalha, ele pode ter um valor a mais, né, atribuído a esse valor aqui base, né, esse valor inicial, certo? Lembrando que esses valores aqui, eles estão atrelados a uma carga horária de trabalho, tá? Os enfermeiros que trabalham em uma jornada menor vão receber de forma proporcional também um valor menor. Isso não era o que foi pensado inicialmente na lei, mas após aí as manifestações, né, nos nossos poderes, foi o que ficou instituído, certo? Então, nós temos aí o valor, como eu disse para vocês, 4.750 para enfermeiro, e aí, tendo esse valor como base, foi atribuído um valor para as outras categorias. Então, 70% desse valor é o valor base aí para o técnico de enfermagem, e 50% desse valor é o valor atribuído aí para o auxiliar de enfermagem para a partida. Tivemos também uma lei, que é a lei de 2023, que é a 14.602, que ela também vem falar especificamente aí dos locais de repouso para os profissionais, que foi outra luta, né, em relação a isso, a um conforto digno para a enfermagem. Nós não tínhamos isso definido em lei, e aí a partir de 2023 isso foi sancionado, ok? E aí o que traz essa lei em relação a esse local de repouso, né, que a gente chama de conforto? Né? Primeira coisa, que dentro das instituições onde exista ali, né, profissionais de enfermagem atuando, esses locais eles devem ser destinados especificamente para os profissionais de enfermagem. Então, mesmo que tenha outros profissionais ali atuando, né, a forma da estrutura física ali daquela unidade deve se adequar de maneira que se tenha um local específico para os profissionais. E aqui os profissionais, nós estamos falando das categorias de enfermagem. Então, não precisa ter um local para enfermeiro e outro local para o técnico, certo? É para os profissionais de enfermagem que estejam atuando ali naquele local. Outra característica também desses locais que estão previstos na lei é que esses locais sejam arejados, né? Parece óbvio, mas teve que estar na lei.
ter um mobiliário adequado a esse descanso, né? Então, se o profissional ali vai dar plantões, né, de SN maior de 12 horas, ele vai ter horário, vai ter direito ao horário de descanso, e aí, por exemplo, tem que ter, né, cama, colchão adequado, enfim, para esses profissionais, né? Ser dotado de conforto térmico e acústico, para que possa efetivamente promover esse descanso, né, esse repouso. Então, esse conforto térmico não precisa necessariamente ser uma janela, por exemplo, mas que esteja numa temperatura adequada, né? Então, que seja por janela, seja por ar-condicionado, ventilador, enfim, mas que mantenha esse conforto térmico e que também mantenha essa questão acústica, porque senão o profissional não vai conseguir descansar, né? Então, a localização tem que ser adequada, né? Tem que favorecer esse descanso. Também ter instalações sanitárias. O que isso quer dizer? Tem que ter um banheiro, né? Mesmo que não seja no mesmo local, mas que seja um banheiro próximo, né? Que possa favorecer isso também aos profissionais de enfermagem. E ter uma área compatível com a quantidade de profissionais. A lei não traz uma metragem específica para esse conforto, mas diz que tem que ser adequada à quantidade. Então, como a gente tem instituições de portes diferentes, né, com quantidade de profissionais diferentes, então a própria instituição tem que fazer esse remanejamento a depender de quantos profissionais de enfermagem tenham, de como é que seja a distribuição da sua escala, se é a escala de 12, se é a escala de 24, né? E a partir daí ver um local que tenha uma metragem que comporte esses profissionais conforme a escala e que ofereça esse local de repouso, certo? Então, se falar em metragem específica, não temos metragem específica na lei, mas a lei vai trazer essa observação. Okay? E é isso, minha gente. Dúvidas nessa primeira parte? Desses conteúdos que abrangem aí a ética? Sim ou não? Finalizem aí. Querem que eu volte a algum tópico? E aí, tudo ok? Então, vamos lá para a parte das nossas questões. A gente vê como é que é cobrado esse conteúdo. Primeira questão diz assim, ó. Com base nas legislações que regulamentam a profissão de enfermagem no Brasil, incluindo as leis números 5.905 de 73, 7.498 de 86 e o decreto 94.406 de 1987, assinale a alternativa correta sobre as competências e a regulamentação dos profissionais de enfermagem. Letra A. De acordo com a Lei nº 7.498 de 1986, somente os enfermeiros que possuem curso de especialização reconhecido podem realizar atividades de supervisão, planejamento e coordenação dos serviços de enfermagem. E aí, isso é verdadeiro? Letra B. A Lei nº 5.905 de 1973 estabelece a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá competência a esses conselhos para fiscalizar o exercício profissional e aplicar sanções disciplinares aos profissionais de enfermagem. Letra C. O Decreto número 94.406 de 1987 prevê que o técnico de enfermagem pode realizar cuidados direto a pacientes graves em unidade de terapia intensiva, desde que supervisionado por um enfermeiro. Letra D. Segundo a Lei 7.498 de 1986, os auxiliares de enfermagem têm autonomia para prescrever medicamentos de uso habitual sem supervisão, desde que isso esteja de acordo com os protocolos internos do serviço de saúde. E letra E. O enfermeiro é responsável apenas pela coordenação das atividades de enfermagem, não sendo permitido a ele executar procedimentos técnicos ou essenciais, que são de competência exclusiva de técnicos de enfermagem e auxiliares.
E aí, minha gente, qual alternativa vocês marcariam? A, Põe, B, na, C, D, E. põe as primeiras, essas aí não é, acho que é as primeiras mesmo. Pronto. Obrigada. Vejam aí qual a alternativa. É a B. Aí na Para mim é a letra B. B. Vamos lá, os demais, registrem aí, ou falem. Qual alternativa vocês marcariam? Não posso errar. Uhum. Vou mudar aqui, ó, para vocês verem novamente as alternativas D e E. Vamos ver qual é a resposta. Vi que alguns colocaram letra C, outros, né, letra B. Vamos ver. Resposta certa. Letra B de bola. E aí, quem não acertou, não fique triste. Vamos aqui ver os erros. Vou voltar aqui. Letra A, diz assim, ó. De acordo com a lei, né, 7.498 de 86, que é que eu falei para vocês a lei do exercício profissional, né, que teve a última atualização em relação a 55 e ao decreto, diz que somente os enfermeiros que possuem curso de especialização reconhecido podem realizar atividade de supervisão, planejamento e coordenação. Falso, minha gente. Atividade de supervisão, planejamento e coordenação é atividade privativa do enfermeiro. Então, resta apenas que esse profissional tenha capacitação, né? Com a conclusão aí do curso superior em enfermagem, certo? Não precisa ter uma qualificação a mais, né? Uma especialização para exercer essa função, certo? Então, por isso que a alternativa A é a alternativa falsa. Todas aquelas atribuições que estejam na lei, que eu falei com vocês hoje, que sejam privativas ou que estejam lá correspondente à função do enfermeiro, né, na equipe de saúde, elas são atribuições para qualquer profissional enfermeiro, tá? Não precisa ter uma especialização, não. Basta a graduação em enfermagem, certo? Letra B, falando aí da lei de 73, que é a lei, né, que como eu disse para vocês, que cria os conselhos regionais de enfermagem. Antes de 73 a gente não tinha, né, conselho regional existente ainda, nem realizando as funções que ele realiza a partir de então. E a própria alternativa já traz aí algumas funções relacionadas a esse conselho. Então, diz que é para fiscalizar o exercício profissional verdadeiro e aplicar sanções disciplinares aos profissionais de enfermagem, sim. Né? O Conselho de Enfermagem ele utiliza ali como base o Código de Ética e outras normativas, né, para fiscalização do exercício profissional. E quando há uma infração desse código, o próprio Conselho de Enfermagem irá aplicar, né, as sanções que estão descritas no código, certo? Na semana que vem a gente vai ver direitinho quais são essas sanções. Mas a responsabilidade de aplicá-las, em sua grande maioria, é do Conselho Regional de Enfermagem, tá? Letra C, diz que o decreto de 87, né, que é aquele decreto que vem posterior à lei de 55, né, fazendo algumas atualizações aí na lei inicial, diz que o técnico de enfermagem pode realizar cuidados direto a pacientes graves. Não, nós vimos que é a atribuição do enfermeiro, atribuição privativa, a assistência a pacientes que estejam em risco, né, em risco de vida, ou seja, que estejam aí em condições graves de saúde, certo? E aí, normalmente, esses pacientes estão aí na UTI, numa semi-UTI, tá? A questão acabou especificando o local, mas a lei não traz o local, diz que é paciente grave.
Então, onde estiver um paciente grave, necessitando de cuidado, cuidado direto, isso aí é de responsabilidade do enfermeiro, certo? Como eu falei para vocês, o profissional técnico, ele pode auxiliar, mas ele não pode realizar o cuidado direto nesses casos. Letra D, falando aí da lei de 86, dizendo que os auxiliares de enfermagem têm autonomia para prescrever medicamentos de uso habitual sem Professor, supervisão. Oi, diga. por exemplo, no CTI, o técnico fica com 2 pacientes responsáveis ali no CTI, por exemplo, que é na urgência, na UPA, né? O paciente ele tem cuidado por 2, a cada 2 pacientes, o técnico está responsável por ele. O paciente CTI é um paciente grave, não é só o enfermeiro, não. Ele pode estar tendo apoio do enfermeiro, mas ele não está direto ali o tempo todo. Mas veja, quais são os cuidados que o técnico faz com esses pacientes? Cuidados de necessidades básicas. Os cuidados diretos que a lei traz, que esses cuidados que são destinados à condição de saúde desse paciente, né? Que sejam relacionados a essa gravidade, quem faz é o enfermeiro. Ah, tá. Eu fiz confusão, o raciocínio. Tá Cuidado vendo? Estuda e não sabe nada, né, professora? É difícil demais. Misericórdia. É só porque às vezes a gente olha a prática, mas a gente tem que ver como é que está ali no contexto da lei, né? No contexto da questão, certo? O técnico realmente ele está assistindo ali qualquer paciente, né? As unidades. Do hospital se não tivesse o técnico de enfermagem, né? Mas os cuidados que ele realiza diferencia de paciente para paciente. Então, em alguns pacientes, ele tem uma autonomia maior, realiza alguns cuidados, mas no caso de paciente grave, que é o que a lei traz, o que a questão traz, ele fica basicamente com cuidados de necessidades básicas, né? Higiene, alimentação, né? São esses cuidados que o técnico fica mais direcionado, né? Os outros cuidados quem acaba fazendo, ou pelo menos deveria fazer. Aqui a gente fala o que está na lei, tá, gente? Cuidado que às vezes a realidade nem sempre é a ideal, e aí vocês, né, medirem a questão por uma realidade que vocês vivenciaram ou vivenciam, tá? O concurso vai cobrar o que está na lei. Na lei diz que paciente grave, quem faz cuidado direto desse paciente é o enfermeiro. Então, quem deve fazer medicação é o enfermeiro, certo? Cuidados relacionados, né, também a alguns procedimentos também, né, para passagem de sonda desse paciente, é o enfermeiro. Então, cuidado, porque às vezes vocês têm uma realidade diferente e podem errar porque essa realidade não está compatível ao que é legal. Viu? Diga, Tainã, você ia perguntar alguma coisa. É porque eu ia falar, assim, mas você acabou complementando. É porque na prática é uma coisa, gente. Na prática, na UPA, os técnicos fazem umas coisas que que não pode de jeito nenhum. E na lei é outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na UPA, na correria, é um enfermeiro por cada, né, andar. Então, é muito técnico. Aí, tipo assim, por quê? Na vivência, o técnico sabe mais do que a gente. Tem técnico que sabe muito mais do que a gente. Eu conheço técnico que sabe entubar, que tem muito mais experiência do que eu, que tem 2 anos na profissão. Só que o certo não é o técnico pôr a mão, é a gente, entendeu? Aí confunde muito. Tem muita gente que confunde isso. Pois é, por isso que eu chamei a atenção de vocês em relação a isso, tá? E assim, é importante que vocês saibam o que está na lei, o que é legal, porque na hora que tiver uma fiscalização ou acontecer algum problema, vai ser cobrado de acordo com o que está na lei. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque para que o serviço, a dinâmica do serviço, não leve nós, profissionais, a cometerem, a nos colocar em risco e a colocar os pacientes em risco também. E se há um problema, por exemplo, né, muitos pacientes, o problema não é do profissional enfermeiro, o problema aí é da gestão, que está um subdimensionamento de enfermagem. Tem que chamar mais enfermeiros, né, para fazer a conta, ter um cálculo para isso, para que haja o dimensionamento adequado da equipe de enfermagem. Justificar, né, essa realidade, colocando o técnico para fazer procedimentos que não são de sua responsabilidade ética e legal, mesmo que ele saiba fazer, mas que não é de responsabilidade ética e legal dele, é um risco para o enfermeiro, porque o técnico está sob supervisão do enfermeiro daquela unidade.
Então, se o técnico comete um erro ou comete uma infração, o técnico ele não responde sozinho. O enfermeiro responde junto com ele, porque é atribuição do enfermeiro supervisionar as atividades dos técnicos. Então, cuidado, viu, gente? Então, vamos lá. Letra D, estava falando, então já expliquei, né? Dessa questão. Ah, não, estava falando da questão dos medicamentos. Então, quem pode prescrever medicamentos sob protocolos institucionais é o profissional enfermeiro, né? Auxiliar nem técnico de enfermagem não prescreve medicação, nem nessas situações que nós falamos, ok? Letra E, dizendo que o enfermeiro é responsável apenas pela coordenação das atividades de enfermagem, não sendo permitido executar procedimentos ou técnicos ou assistenciais que sejam de competência exclusiva de técnico. Falso, né? Tudo que o técnico faz, o enfermeiro pode fazer, é a competência do enfermeiro. Até porque quem forma o técnico, né, quem ensina ali na graduação, no curso, né, de nível técnico, é o profissional enfermeiro. E supervisiona o profissional técnico durante a sua formação e após a sua formação é o enfermeiro. Então, o enfermeiro está apto a realizar qualquer procedimento que o técnico ou auxiliar faça. O contrário é que é falso. Nem todo procedimento que o enfermeiro faz, o técnico está habilitado a fazer. Certo? Então, a alternativa é a alternativa falsa também por esse motivo. Certo? Próxima questão deste ano diz assim: sobre os princípios da bioética aplicados à prática de enfermagem, é correto afirmar. Letra A. O princípio da beneficência refere-se à obrigação de não causar dano. B. A autonomia do paciente pode ser ignorada em situações de urgência. C. A justiça implica equidade na distribuição de recursos e cuidados. D. A não maleficência permite intervenções invasivas sem consentimento. Qual alternativa vocês marcariam? A, D, C ou D? Eu também marcaria C. Letra C. Vamos ver? Resposta certa. Letra C. E aí, a gente... Pessoal, vi que o pessoal ficou na dúvida com a letra A, não foi? Geralmente, quem erraria essa questão, erraria com a letra A. Mas vamos explicar já para não cometer esse erro, tá bom? Novamente. Diz assim, ó, o princípio da beneficência refere-se à obrigação de não causar dano. O princípio que diz, né, que deve-se, né, realizar, tomar condutas, ações pensando em não causar dano, não trazer prejuízo, é o princípio da não maleficência, certo? Não é a beneficência, não. A beneficência é o princípio de fazer o bem ao paciente, certo? Então, fiquem atentos a isso. Ah, então, mas não quer dizer a mesma coisa fazendo bem eu não causo mal. Sim, mas depende da minha intenção. Eu tenho que ter as duas intenções quando eu faço o cuidado com o paciente. Eu tenho que ter a intenção, o princípio de fazer o bem, né? De auxiliá-lo no bem-estar dele, na saúde dele, que é o da beneficência. E eu também tenho que estar atento a não causar danos, né? A não trazer prejuízos para esse paciente no exercício. Porque eu posso ter a intenção de fazer o bem, que é a beneficência, mas não tomar alguns cuidados, e nesse processo de fazer o bem, eu
não posso trazer um prejuízo para ele, certo? Então, o princípio, ele não anula o outro, não. Eu tenho que realizar as minhas ações, tomar as minhas condutas, lembrando sempre desses 4 princípios, certo? Então, até dá para lembrar, ó, sempre que tiver um não, na maioria das questões, tá? Não trazer dano, não causar prejuízo. É lembrar o quê? O princípio da não maleficência. Ok? B diz que a autonomia do paciente pode ser ignorada em situações de urgência. Falso, certo? O que em algumas situações em que a autonomia pode ser ignorada é nas situações onde trazem risco imediato à saúde do indivíduo. Tá? Na verdade, o risco imediato à vida, na verdade, do indivíduo, certo? Então, o médico, neste momento, se o paciente não tiver em condições de avaliar os riscos, né, normalmente não vai estar, porque é uma situação de emergência, né, ele está com risco imediato ali à vida dele. Então, provavelmente ele não vai ter condições de parar para ouvir as informações, né, que nós falamos, processar essas informações para tomar uma decisão adequada. Então, neste caso, o profissional médico, ele pode sim tomar uma decisão, ele em relação ao paciente, certo? Mas nessas situações de risco, de ameaça iminente ali à vida daquela pessoa, tá? Seriam aí pagados nas situações de emergência. Fora isso, não. Fora isso, tem que ser consultado ou o paciente, ou então, na impossibilidade desse paciente ele exercer essa autonomia de forma direta, quem vai exercer por ele é o familiar, né, o responsável legal por esse paciente. Ok? Letra C, verdade, né? A justiça implica a equidade na distribuição de recursos e cuidados, né? Lembra? Porque a gente vai avaliar, e conforme a necessidade, a gente vai acabar ofertando aquele recurso, aquele cuidado, para quem está precisando mais naquele momento, né? E isso nos traz aí aquele princípio do SUS da equidade, né? Letra D diz que a não maleficência permite intervenções invasivas sem consentimento do paciente. Nem pensar, tá? Eu sei que eu não quero causar, né, um mal, não quero causar prejuízo a esse paciente, mas não é isso que vai garantir que eu possa ignorar e que não respeite aí a autonomia do paciente, que seria exercida aí através do consentimento dele ou do familiar. Ok? Exceto naquelas situações que eu falei para vocês. Então, a resposta certa é a letra C. Próxima questão diz assim: de acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de julho de 1986, assinale a alternativa incorreta em relação às atividades privativas do enfermeiro. Letra A. Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. B. Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. C. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem. E letra D. Cuidados de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas não precisam ser realizadas e supervisionadas pelo enfermeiro. E então, minha gente, qual alternativa vocês marcariam? A, B, C ou D? Lembrando que a questão quer saber daquele grupo que nós falamos, das atividades privativas do enfermeiro, certo? Lembrem que na lei está distribuída nos 2 grupos, atividades privativas e atividades relacionadas à integração ali com a equipe. Chama a atenção disso porque pode ter questões Falsa que... D. Certo? É a D. A D foi indicada, por quê? Está falando que não precisa ser realizado e nem supervisionar pelo enfermeiro. Não tem nada a ver. O enfermeiro ele tem que ser supervisionar, sim, a equipe dele. Ele está lá como autonomia. Fora o médico, é o enfermeiro que vai cuidar da equipe. O médico cuida do hospital, o enfermeiro cuida das suas equipes. Vamos ver. Todo mundo que se manifestou aí marcaria a letra D. Então, vamos ver. Resposta certa, que na verdade é a falsa, né? E o enunciado que é a resposta incorreta. Resposta letra
D. Muito bem, minha gente. Ficou claro, né, essa questão aqui. As alternativas A, B e C falam igualzinho, né, o que nós descrevemos lá na hora que falamos sobre as atividades privativas, né? Direção, chefia, organização, né, planejamento, coordenação, execução, são tudo aí atividades privativas do enfermeiro. Boa tarde, Davani. E no caso da letra D, falando aí desses cuidados de maior complexidade, né, que requer um conhecimento de base científica maior, tomada de decisão, isso aí é a função do enfermeiro, né, também privativa, não é função do técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem pode auxiliar nessas situações, lembrando que ele vai estar sempre supervisionado pelo enfermeiro. Próxima questão diz assim: AA, 52 anos, sexo masculino, foi internado para realizar o exame de colonoscopia. Ao ser admitido na unidade, entre outros procedimentos, o enfermeiro esclareceu o paciente sobre o exame, sedação e procedimentos que seriam realizados. Informou sobre a possibilidade de coleta de material para biópsia, caso indicado, respondeu a todas as perguntas feitas pelo paciente e confirmou a autorização para a realização do exame por meio de sua assinatura no termo de consentimento livre e esclarecido. Frente a essa situação, é correto afirmar que a conduta adotada está em consonância com o princípio de bioética de: letra A, confidencialidade, B, benemerência, C, não maleficência, D, justiça ou é autonomia? Qual princípio aí foi respeitado, aplicado nessa conduta aí do profissional enfermeiro? Autonomia. E, minha gente, será que a letra E? Vamos ver, resposta. Letra E, muito bem, princípio da autonomia. Veja que o enfermeiro nessa situação aí, né, agiu de maneira correta, né? Informou sobre todas as situações, né, procedimentos, riscos para o paciente, e aí o paciente devidamente esclarecido tomou a decisão e formalizou, né, essa decisão aí por escrito através do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, resposta certa, letra E. Só quero reiterar aqui, né, para a gente lembrar quais são os 4 princípios, lembrando, né, quando a gente fala de bioética, qualquer questão quer saber, né, que ele quer saber aquela alternativa que está em consonância com a bioética, os princípios da bioética. Então, lembrar que são 4. Confidencialidade não é princípio da bioética, embora a gente vai ver que deve ser respeitada a confidencialidade, né, nas relações entre o profissional de enfermagem e o paciente, pelo sigilo profissional, mas ela não é princípio da bioética. Benemerência também nem existe, né? Lembrar que o princípio é beneficência. Não maleficência é outro princípio, né? Mas não está de acordo com o enunciado. Justiça é princípio também da bioética, mas não está de acordo com a questão. E letra E, autonomia é princípio que está de acordo. Ok? Próxima questão diz assim: segundo o decreto número 94.406 de 87, que regulamenta a lei do exercício profissional de enfermagem, assinale a alternativa correta. Letra A. A prescrição da assistência de enfermagem não é considerada parte integrante do programa de enfermagem. B. O acompanhamento da evolução e do trabalho de parto é uma atividade privativa do enfermeiro. C. As instituições e serviços de saúde têm a faculdade de incluir ou não a atividade de enfermagem no seu planejamento e programação. E letra D. O exercício da atividade de enfermagem, observadas as disposições da Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, e respeitados os graus de habilitação, é privativo de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro,
e só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região. Qual D. alternativa vocês marcariam? A, B, Eu C ou marquei. D? D. Lê a pergunta de novo, por favor. A pergunta? Segundo o decreto número 94.406 de 87, que regulamenta a lei do exercício profissional da enfermagem, assinale a alternativa correta. Quer que leia as alternativas? Não, não precisa. Letra D. Desculpa interromper, é porque eu estou no trabalho. Não tem problema não. Vamos ver, minha gente, qual seria a resposta? Letra D. Letra D de dado, minha gente. Muito bem. Pronto. Ficaram dúvidas dessa questão das outras alternativas? Se tiver, eu não, já falei, mas se precisar, se ficar dúvida, eu repito novamente aqui. Viu? O Tá conteúdo aí das tranquilo, professor. alternativas. Pronto, então vamos. Próxima questão diz assim. Com base no decreto número 94.487, que regulamenta a lei número 7.498 de 86, o qual dispõe sobre o exercício da enfermagem, analisa as assertivas abaixo. Item 1. A atividade de enfermagem deve ser incluída no planejamento e programação das instituições e serviços de saúde. Isso é verdadeiro? Item 2. Assistir o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave é uma atribuição do técnico de enfermagem. Item 3. Aos profissionais titulares de diploma ou certificados de obstetriz ou de enfermeira obstétrica compete, durante a assistência ao parto, realização de episiotomia e episiorrafia, com a aplicação de anestesia local quando necessário. Item 4. A prevenção e o controle sistemático de infecção hospitalar são atividades privativas do enfermeiro. Quais itens estão corretos? Aqui eu repeti os itens. Letra A, apenas os itens 1 e 3. Letra B, apenas 2 e 4. Letra C, apenas 1, 2 e 3. Ou letra D, apenas 2, 3 e 4. Põe a pergunta de novo, por favor. A pergunta é só em relação ao decreto que ele fala, né, que regulamenta a lei de 86, e pede para vocês avaliarem os itens e dizer quais são verdadeiros. Os itens são esses que eu repeti aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Estão todos aí. Um e 3. Desculpe, letra A. Não tem problema, não. Letra A, 1 e 3. Mais alguém, minha gente? A, B, C ou D? Vamos ver. Resposta certa. Letra C. E aí? Ficaram na dúvida?
Da segunda foi... Ai, peraí, deixa eu ver se eu botei certo. Peraí, Estranho, né? peraí que eu vou ver, que eu acho que eu marquei aqui para marcar o outro. Peraí. Ah, mas a gente tá certo aqui, peraí. Ah, não, tá Professora, certo, todos estavam certos, tá? Esse tá negócio tá errado, certo. não tá, não? Não, sabe o que foi? Vocês não prestaram atenção em uma coisa. Quer ver? Tá certinho aí. E tem ó. Atividade de enfermagem deve estar incluída no planejamento e programação das instituições e serviços de saúde. Verdadeiro, né? Nenhuma dúvida, né? Em relação a 1. 2. Assistir o Por enfermeiro. favor, dá licença. Desce um pouquinho as questões, por favor, porque pelo celular a gente não consegue ler todas. Tira as alternativas e desce só o texto, fazendo favor. Tirar as alternativas. E desce o texto um pouquinho para a gente ver todas as opções juntas. Peraí. Eu vou tirar rapidinho, depois eu coloco de novo. Viu? Tá, obrigada. Peraí. A última. Vê se assim ficou bom. Deu para ver? Ouvir, Deu para ouvir o ver? celular de lado também, talvez melhore. Virar o celular, deitar o celular. Não, já está deitado. O problema é que tem umas coisas aqui no meu celular que eu não tenho muita habilidade para tirar, aí tá cortando. Mas obrigada. Então, eu vou voltar aqui rapidinho. Então, minha gente, item 1 verdadeiro, né? A atividade de enfermagem deve ser incluída no planejamento e programação das instituições de serviço de saúde, né? Óbvio, né? Porque se tem equipe de enfermagem, as atividades da equipe, né, devem estar descritas ali dentro das atribuições, né, do planejamento do serviço de saúde como um todo, né? Então, verdadeiro. Item 2 diz assim, ó, foi a falta de atenção aqui. Assistir o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave é uma atribuição do técnico de enfermagem. Ele está dizendo, esse item está dizendo que é para o técnico de enfermagem fazer os cuidados? Sim ou não? Não, Sim ou Para não? é assistir só o para enfermeiro, assistir. não, professor? É só Ele está assistir. dizendo que é assistir. Assistir é o quê? Ajudar, auxiliar, certo? Então, é Certo, assim, o está técnico certo. de enfermagem é a atribuição dele. O que ele não pode é fazer o cuidado, ele não pode realizar o cuidado direto ao paciente grave. Entenderam? Então, esse verbo assistir está verdadeiro. Acho que a confusão foi aí. Certo? Então, tenham atenção a como é que está escrito, né, a alternativa, o item, tá? Para vocês não errarem. Então, realizar cuidado direto, o técnico não pode, atividade privativa do enfermeiro, mas assistir, auxiliar, pode, sem nenhum problema, e a atividade dele, do técnico, tá bom? Não é do auxiliar. Entendido? Então, item 2, verdadeiro. Item 3, aos profissionais titulares de diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstetra, compete, durante a assistência ao parto, realizar a episiotomia e episioterapia quando necessário, né, com aplicação local de anestésico. Verdadeiro. Lembrando que para realizar esses procedimentos, quando necessário, é no parto, né, o parto sem distócia, e tem que ter essa capacitação, né? Não é qualquer enfermeiro, tem que ser enfermeira obstetriz ou enfermeira obstetra, certo? Item 4 diz que a prevenção e o controle sistemático da infecção hospitalar são atividades privativas do enfermeiro. A prevenção e o controle, não, né? O enfermeiro ele vai estar ali responsável por coordenar essas ações, né? Supervisionar, isso sim, mas realizar os atos, né, de prevenção e de controle, o técnico de enfermagem também tem que ali, né, durante o seu dia a dia, né, realizar ações de prevenção nos seus cuidados, certo? Então, ele também faz parte dessa prevenção aí às infecções hospitalares. Por isso que o item 4 ele não é verdadeiro. Ok? Minha gente, chegamos ao final da nossa aula de hoje.
Espero tenha ficado claro aí, né, esses conceitos aí de ética, moral, deontologia, bioética, incluindo os princípios, né, os 4 princípios da bioética, e também essa parte inicial aí da legislação profissional de enfermagem, né? Lembrando que na semana que vem a gente vai falar especificamente sobre o código de ética do profissional de enfermagem, certo? Fiquem com Deus. Segue aí meu Instagram, tá? Para quem não segue, me siga lá. Pode enviar dúvidas. Estou sempre à disposição lá pelo direct, tá? @StelaRenate. Amanhã a gente se vê na aula de legislação, tá? Teremos aula de legislação amanhã à noite. Bom, um cheiro para vocês. Muito obrigada, Estela. Boa tarde. Boa, obrigada.